Olá, tudo bem com você que acompanha a programação do Portal RC1? Começa agora o programa Integração Regional. E hoje temos uma reportagem sobre a florada dos ipês que acontece neste mês de julho. Na saúde, vamos falar sobre mastoidite, sobre problemas na mordida e também sobre quedas em casa. Temos uma reportagem também sobre a síndrome do impostor. Você sabe o que é isso? Na economia, daremos dicas para você utilizar o cartão de crédito e não se endividar. Tem ainda mais reportagens sobre saúde, sobre política e sobre eventos aqui no Integração Regional e você é o nosso convidado. Boa noite para você. A partir de agora, na Cultura e Portal RC1, Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. Olá, tudo bem com você que acompanha a programação aqui do Portal RC1 e o Integração Regional? Eu quero começar o programa de hoje falando sobre o espetáculo dos ipês, que tem aflorado agora neste mês de julho. E nós convidamos a Lúcia Lucato para contar uma história bem bonita sobre essas árvores. E você confere agora. Olá, prazer enorme estar aqui falando com vocês. E eu gostaria hoje, tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre uma árvore maravilhosa, que com certeza vocês também estão se encantando nesse inverno. Eu gostaria de falar para vocês sobre a história dos ipês. Uma amiga me contou essa história e eu fiquei encantada, imaginando se fosse uma verdade. Ela me contou que teve uma reunião onde Deus, numa tarde, tentando distribuir as flores ao longo do ano, reuniu todas e perguntou: você deseja florescer em que época? Aí a maioria: primavera. Algumas: verão, outono. E aí? Inverno. Ninguém se manifestou. Ele ficou bastante intrigado. Por que não no inverno? E elas falaram: olha, inverno é muito frio, inverno é muito seco. Inverno tem queimadas, e nós não queremos florescer no inverno. E aí Deus falou: mas eu preciso de uma planta corajosa que possa aguentar o inverno, aguentar todas essas adversidades. Não tinha candidato, nem candidata. Aí, quando ele viu, tinha uma árvore que balançou as suas folhinhas. E ele, assim, perguntou: filha, como que é seu nome? Eu me chamo P. E eu estou disposta a florescer no inverno. Quero sim cumprir essa missão de alegrar o mundo, de tornar o inverno mais bonito. E Deus falou com essa árvore e disse o seguinte: pela sua disposição em ajudar, eu vou trazer você em várias cores. Então, você vai florescer, sim, em rosa, roxo, branco e amarelo. E assim, a gente tem, nesse período, as árvores mais lindas que a gente pode ver, que formam esse tapete maravilhoso, que são as flores do ipê. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, porque é lindas imagens. Então, essa história do ipê mostra, assim, que, na verdade, a gente tem a oportunidade de se encantar a cada estação. E agora, no inverno, a gente se encanta de uma forma bem especial com os ipês. E eles começam, assim, a florir na cor, primeiro roxo, depois rosa, depois amarelo, e o último que vem, seguindo aquela regra, são os brancos. E uma história muito interessante, que é importante que a gente saiba, que o pau-brasil é considerado a árvore nacional, símbolo do Brasil. E o ipê amarelo é considerado a flor nacional. Então, na verdade, a gente tem o pau-brasil e tem a flor do ipê como flor, símbolo nacional. E aí a gente olha para ela, porque as flores dela é em forma de uma cornetinha, e elas vêm em várias cores mesmo, que nem a gente falou, roxa, rosa, branca. E existe ipês até na cor verde.
E o nome dela é muito interessante no ponto de vista que vem do tupi, e ipê significa casca dura. Então, a gente tem uns ipês amarelos que têm um tronco mais liso, mas aqueles do cerrado, aqueles mais assim, naturais nessas regiões, ele tem uma casca bem grossa, bem dura. E também ele é conhecido com o nome de pau d'arco. E aí, nas pesquisas, falam que esse nome veio porque os índios usavam essa madeira, que é uma madeira muito resistente, para construir os seus arcos de caça e defesa. E também a gente encontra que era usado para fazer arco dos instrumentos musicais, principalmente o violino. E olha, e a madeira é muito forte, que poderia ser usado nas construções civis, poderia construir pontes, vigas, esquadrias, pisos, móveis, portas e janelas. E também, como eu disse, nos instrumentos musicais. E eles florescem de julho a novembro. E claro que não são todos ao mesmo tempo, termina um, começa o outro. E vai, pela influência do clima, também isso pode mudar um pouquinho. E aí vem primeiro o roxo, depois o rosa, depois o amarelo e, por último, o branco. E é assim, como a gente olha para a planta, a gente fala, eu vou levar você para conhecer esse ipê branco. É melhor ir na semana, porque cai muito rapidamente. É o que mais cai rápido, as folhas e as flores, na verdade. E aí a gente não encontra mais aquela belezura, aquela beleza daquela árvore que a gente tinha visto. A gente vai achar, às vezes, o tapete no chão. E aqui as fotos encantam, né? Esse é um ipê roxo de bola. Então, aí tem uma foto aí linda de um beija-flor, se aproveitando dessa flor, são muitas flores, e um lindo tapete também, que fica embaixo das árvores. E esse ipê roxo de bola, eu vou contar para vocês uma historinha dele. Ele é uma árvore muito alta, pode atingir até 12 metros, e ele é muito ornamental. E aí ele foi usado na medicina há um bom tempo atrás, a gente usa, até pode ainda achar em farmácia, porque ele tinha ação sobre a circulação, via respiratória e sistema gástrico. E ele tem ação antibiótica e também tem ação como antineoplásica. E ele tem assim um componente dele que chama Lapachol, que foi feito testes, e foi feito teste para tratamento tanto de câncer de próstata, como está sendo pesquisado câncer de mama no Departamento de Química da Federal de São Carlos. Então, a gente fala, além da beleza do ipê roxo, ainda tem as propriedades medicinais que a gente poderia, assim, listar, né? E o rosa? Encanta, porque são caixas e caixas dessas trombetinhas, linda demais. E ele também, o ipê rosa, ocorre com mais frequência aqui na região sul do Brasil. Então, ele vem desde o Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, e não encontra raramente no Nordeste. E ele também pode crescer até 20 metros de altura. E as flores, assim, sempre em julho a agosto. E é uma árvore muito usada para paisagismo, porque ele proporciona um belo espetáculo da natureza. Aqui também a gente, olhando aqui as fotos maravilhosas, né, desse ipê. E justamente inverno, o céu fica muito limpo, muito azul, contrasta a beleza de um com o outro. E o amarelo? Quem não gosta de um ipê amarelo? É uma coisa assim deslumbrante. As fotos são lindas, eles são exuberantes. Aqui tem uma foto que tem um passarinho aqui se beneficiando, né, da sombra de uma florzinha do ipê. E o ipê amarelo, ele é uma espécie bastante comum na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. E a árvore pode alcançar de 6 a 14 metros. E as flores amarelas costumam florescer no final de julho e vai até setembro. E aí a flor do ipê amarelo, que é considerado como flor símbolo do Brasil.
e agora a gente está chegando no branco. É de uma beleza, assim, que na verdade a gente fala, parece que Deus preparou isso aí com muito cuidado, atendendo ao pedido, né, que ele falou que ela ia florescer no inverno, mas de várias cores. E essa daqui é uma das espécies que tem um perfume. Eu, quando deparo com um pé de ipê e tem flores no chão, eu vou lá, cato, tento sentir o aroma, tem um aroma muito suave e muito gostoso. Então, a gente olha para o ipê branco, que, na verdade, né, ele tem um nome que chama Roseau-alba, é meio branco e rosado. Ele é menor, pode crescer também de 7 a 16 metros de altura, e as flores podem ser brancas e tem tons rosados, por isso que ele tem esse nome, né, Tabebuia Roseau-alba, e floresce de agosto a outubro. Então, a gente está terminando aí com os ipês, a floração desses ipês. E a gente olha que ele se adapta muito bem a terrenos secos, pedregoso, e é excelente para paisagismo em geral. Então, ficou essa mensagem para vocês aí do ipê, como sendo assim uma árvore símbolo do Brasil, e também como sendo assim um grande exemplo para nós, né? Ela vai florescer, vai enfeitar, na verdade, né, enfeitando a nossa vida, enfeitando o nosso inverno. Um grande abraço. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Você já ouviu falar em síndrome do impostor? A psicóloga Karina Marcucci traz os detalhes desta doença e você confere a partir de agora. Você já sentiu insegurança em relação às suas próprias capacidades? Medo de se candidatar a novas oportunidades profissionais? Mesmo sendo bem-sucedido em algo, tem a sensação de que as suas conquistas são apenas fruto da sorte? E você tem que trabalhar muito, muito duro para que tudo funcione? Ou ainda tem um medo intenso de ser desmascarado, porque com certeza se sente uma fraude. Esses sintomas lhe soam familiar? Infelizmente, pesquisas recentes vêm demonstrando que, em média, 70% dos profissionais que estão no mercado de trabalho já sofreram em algum momento desses sintomas, que pode ser traduzido como um distúrbio que leva pessoas bem-sucedidas a acreditarem que são incompetentes e que a qualquer momento poderão ser descobertas. A síndrome do impostor traz um medo intenso de errar, uma tendência perfeccionista mais rígida que se fixa no ato de se comparar com o outro e não reconhecer suas próprias conquistas, se achando sempre inferior. Por mais que essa pessoa seja brilhante, tenha ótimas ideias, acredita que precisa evitar ao máximo ser avaliada e criticada, portanto, costuma ficar em silêncio, deixar a sua voz guardada enquanto o outro toma a frente. Inclusive, vive buscando agradar e ter aprovação externa. Naturalmente, esse conjunto de características pode trazer um cansaço mental intenso, ansiedade em excesso, estresse, depressão, doenças físicas, dentre outros quadros que podem verdadeiramente minar as relações. O ideal é, se você se conectou com algo aqui, abre espaço para tratar. Busca a ajuda de um profissional, pois essa condição traz uma série de problemas e pode agravar seriamente ao longo da vida. Lembre-se, a baixa estima por si mesmo, combinada com a insegurança, cria um ambiente fértil de autodepreciação e a sensação de que você não merece o bom que a vida pode lhe dar. Pensa sobre isso. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E hoje a dentista Adriana Grael está de volta ao Integração Regional falando sobre os problemas na nossa mordida e as consequências que isso tem para a nossa saúde. Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as maloclusões dentárias, que são os problemas de mordida e que representam uma das principais causas de uso de aparelhos ortodônticos. Mas antes de entrar propriamente no assunto, é importante esclarecer o que seria essa desordem.
Bom, a chamada oclusão dentária nada mais é do que o contato dos dentes superiores com os inferiores ao fechar a boca, ao fazer a mordida. Em condições normais, os dentes superiores devem encobrir ligeiramente os inferiores, ou seja, o arco dentário superior sempre deve ser um pouquinho maior que o inferior. E a maloclusão dentária representa, então, qualquer alteração nesse mecanismo, que pode trazer danos para os dentes, gengivas, ossos, músculos, ligamentos e até mesmo articulações. E dentre os tipos mais comuns de maloclusão, podemos destacar alguns, como a mordida cruzada, que é justamente quando os dentes do arco inferior encobrem os do superior, invertendo aquela condição de normalidade que eu mencionei anteriormente. Ocorre um desalinhamento entre os dentes superiores e inferiores. Ao invés dos dentes superiores abraçarem os inferiores, que seria a condição esperada, na mordida cruzada observa-se o contrário disso. E pode afetar vários dentes ao mesmo tempo, como também apenas um elemento dentário. Temos ainda a mordida aberta, que é um tipo de maloclusão que corresponde à ausência de contato entre os dentes superiores e inferiores, podendo dar a ilusão de que a boca não fecha direito. Essa ausência de contato pode ocorrer tanto nos dentes anteriores, que são os dentes da frente, como nos dentes posteriores, que são os dentes de trás. Pode ainda ocorrer apenas de um lado ou de ambos os lados e pode estar presente em crianças e adolescentes, como também no adulto. A mordida aberta é muito comum em crianças e as causas podem estar relacionadas a hábitos da infância, como a sucção dos dedos, no caso da criança que chupa o dedo, além do uso prolongado de chupeta e mamadeira. Outras causas de mordida aberta envolvem o hábito de roer as unhas, morder os lábios, morder lápis, canetas ou outros objetos, e também é muito comum em pessoas que respiram pela boca. Já um outro tipo de maloclusão é o apinhamento dental, que é uma alteração no posicionamento dos dentes, muito comum principalmente nos dentes da frente, localizados no arco inferior. Geralmente os dentes se apresentam com pequenos giros laterais e posicionados mais para frente ou mais para trás. É como se os dentes ficassem remontados, sobrepostos uns aos outros. E entre as possíveis causas do apinhamento, podemos citar as características hereditárias. No entanto, geralmente o apinhamento acontece devido à falta de espaço nos arcos dentários. E nesse caso, os dentes acabam por se acomodar da forma como eles conseguem, causando uma certa bagunça, digamos assim. Ainda no que se refere às maloclusões, um outro aspecto que vale destacar é a perda precoce de dentes, que também é considerado um fator de risco para maloclusões. Com a retirada do dente, abre-se um espaço no arco e, com isso, há uma tendência dos dentes vizinhos a esse espaço se movimentarem, provocando uma desorganização e os consequentes problemas de mordida. E como identificar uma maloclusão? Bom, o principal sinal da maloclusão seria a alteração estética que ela promove, mas que nem sempre é fácil de ser identificada, especialmente no início do processo, pois é um problema que vai surgindo ao longo do tempo e muitas vezes a pessoa vai se acostumando com aquela condição, sem perceber que seus dentes estão alterados. Isso acontece principalmente nos graus mais leves. Agora, em casos mais severos, há vários comprometimentos que vão além da estética, como dificuldade ou desconforto ao morder ou mastigar, dores de cabeça, além de dor e zumbido nos ouvidos, assim como problemas na articulação, da mandíbula com o crânio. E como é feito o tratamento? Embora na maioria dos casos a maloclusão seja leve e não necessite de tratamento, existem casos em que ela é bastante acentuada, sendo recomendado consultar um dentista para que ele possa avaliar. E, se necessário, indicar ou até mesmo iniciar o tratamento, que pode envolver o uso de aparelhos ortodônticos ou, dependendo do caso, da sua gravidade ou comprometimento, existe até mesmo a necessidade de cirurgias para resolver o problema.
tratamento para maloclusão dental só é necessário quando os dentes se encontram, então, muito desviados de sua posição ideal. E geralmente é iniciado com o uso de aparelhos ortodônticos para tentar recolocar os dentes na posição correta. Durante o tratamento com o aparelho, o dentista pode ainda necessitar fazer a remoção de um ou outro dente, dependendo do caso, para permitir que os dentes tenham espaço para regressarem à sua posição ideal. Já nos casos mais graves, em que a alteração da boca é muito acentuada, o aparelho pode não ser capaz de colocar os dentes no local correto. E por isso o dentista pode indicar a realização de uma cirurgia, que é a chamada cirurgia ortognática, que altera a posição dos ossos da face, permitindo assim o ajuste da mordida. E como prevenir a maloclusão? Além da mudança de hábitos na infância, como evitar a sucção do dedo e uso de chupeta e mamadeira de forma prolongada, mais uma vez entram os cuidados com a higiene bucal, que evitam o surgimento de doenças como cárie e periodontite, por exemplo, e que são causas de perda precoce dos dentes. Outro fator importante que comprovadamente previne as maloclusões é o aleitamento materno. Atenção, mamães! O aleitamento materno contribui de forma satisfatória para o desenvolvimento e o crescimento da face do bebê. As crianças amamentadas no peito apresentam melhores arcos dentários do que as não amamentadas, evitando deformidades na face. Isso porque, durante o ato de mamar no peito, que exige um esforço diferente da mamadeira, no que diz respeito à força necessária para a sucção, a criança trabalha os músculos da face de forma ideal, o que possibilita afirmar que o aleitamento materno, além de todas as vantagens já conhecidas, funciona como ortodontia preventiva. E o melhor de tudo, é grátis. Ok? Tá aí o recado de hoje. Forte abraço. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E ainda falando sobre saúde, hoje o Dr. Helder Aguiar fala sobre uma doença grave, pouco conhecida, que é a mastoidite. Você confere todas as informações com ele. Olá, tudo bem? Vocês já ouviram falar em mastoidite ou em otomastoidite? O que é isso? É uma doença temida, mas o que é? Se você colocar a mão atrás da tua orelha, você vai sentir um osso duro. Esse osso duro, ele chama mastoide, é uma região do osso temporal. No interior desse osso, você tem poros, você tem como se fossem cavernas, tá? E essas cavernas, elas são ligadas ao ouvido médio, ao martelo, à bigorna e ao estribo. Quando você tem uma infecção de ouvido, uma infecção purulenta, automaticamente essa secreção pode entrar através desses canais, dessas cavernas e se alojar dentro desse osso. Não é um quadro comum, não é um quadro habitual, mas é uma coisa que pode acontecer. Se essa secreção penetrar, ela provoca uma infecção no interior desse osso. Se esse osso chama mastoide, essa infecção é a otomastoidite. É uma infecção da mastoide provocada por uma infecção no ouvido médio. Esses quadros são quadros um pouco mais sérios. Por quê? Porque ao redor da mastoide a gente tem estruturas nobres. A gente tem um seio venoso chamado seio lateral. Nós temos a artéria carótida, nós temos o nervo facial, nós temos a meninge, nós temos umas coisas nobres aí. Então, nesse caso, você precisa fazer uma drenagem, mas não direto no osso. Que se você fizer uma drenagem no osso, você pode provocar uma fístula que depois é difícil de tirar. Você tem que fazer uma drenagem no ouvido médio, você tem que drenar o tímpano. Só que depois de dar uma bela de uma cobertura antibiótica, você não pode ir lá simplesmente drenar. Você pode provocar um estrago. Então, esse caso, embora raro, ele tem que ser direcionado
para o especialista. Uma coisa importante é que muitas vezes você vai na piscina, entra água no seu ouvido e você aparece com uma vermelhidão nessa região da mastoide. E muita gente, temendo a mastoidite, que realmente ela tem que ser temida, classifica essa otite externa como uma mastoidite. Na realidade, não é. Tá? Ali é um quadro de pele. Evidentemente que, como tem todo um processo inflamatório, se você fizer uma radiografia, fizer alguma coisa, vai estar tudo velado e vai te confundir. Tá? Então, o que você precisa saber? Através de um exame, você vai ver como é que está o conduto auditivo. Isso é um exame simples, que faz aqui no consultório. Se tiver tudo inchado, a parede externa do ouvido, tudo vermelho, você não vai pensar, pelo menos num primeiro momento, numa mastoidite. Você vai pensar num quadro muito mais simples, que seria uma otite externa, mas que complicou. Então, a mastoidite é um quadro raro, mas é um quadro grave. Então, quando você tem uma otite média, especialmente em crianças com algum tipo de comorbidade, você não pode vacilar. Tá? Às vezes a mãe fica em dúvida, será que é dor de ouvido ou não? E aí uma coisa que eu digo para as mães dos meus pacientes, quando for ouvido você vai saber, tá? Porque a criança fica extremamente irritada, a criança fica com muita dor, ela vai chorar demais, ela vai ter febre alta e você vai saber que é. Procure o seu médico sempre que você tiver uma dúvida a respeito das condições do ouvido, porque, embora rara, como já disse, é uma complicação séria. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Você toma cuidado na sua casa para evitar as quedas? Isso não é só para os idosos, não. Isso também para a gente, porque afinal de contas ninguém quer se machucar e cair em casa, né? E até mesmo ter uma fratura. Por isso, o médico Bruno Sampaio traz dicas valiosas. É importante termos atitudes preventivas em relação a risco de queda. E são medidas simples que podemos implementar no dia a dia do idoso, no cotidiano do idoso, para diminuir esse risco de quedas. Como, por exemplo, em casa, que é a maior prevalência em relação a risco de queda. Redução de tapetes, uso de corrimão em banheiros e outros ambientes da casa, uso de calçados adequados, evitar usar chinelas, sandálias baixas para diminuir o risco de queda e, se necessário, a depender da limitação de mobilidade do idoso, uso de bengalas ou andajás. Essas medidas são medidas simples que podem ser implementadas no cotidiano do idoso e diminuem substancialmente o risco de quedas e acidentes domésticos com o idoso. Uma vez esse idoso tendo uma queda, obviamente é importante procurar a ajuda de um profissional de saúde para descartar o risco de fraturas nesses idosos. Descartando a fratura, é preciso também trabalhar o aspecto psicológico e garantir a segurança desse idoso para que ele não tenha mais risco de queda, entendo as medidas preventivas. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre economia aqui na Integração Regional. E você sabe que esse tema é com o professor universitário e também economista Paulo Afonso. Na última semana, no nosso último programa, ele falou sobre as famílias brasileiras, mais de 80% da população, que estão endividadas por conta do cartão de crédito. E hoje ele traz dicas para a gente utilizar essa facilidade. Olá pessoal, tudo bem? Complementando aí o nosso assunto, o cartão de crédito da semana passada, hoje está cada vez mais fácil de fazer compras. Por isso que é importante, né, saber usar o cartão de crédito com consciência, né? Saber como usar o cartão de crédito é essencial
para garantir, né, a eficiência do seu planejamento financeiro pessoal, né, evitando aí dívidas em seu nome e possíveis cobranças, né, por parte da operadora do cartão. Em geral, esse recurso de compra ele é bastante prático e seguro, pois tendo em mãos, né, um cartão de crédito, não existe a necessidade de circular com dinheiro físico. Além disso, o cartão de crédito ele permite parcelar as compras, o que é vantajoso, né, quando ele é feito de forma consciente e responsável. Pensando nisso, eu quero passar aqui algumas dicas, né, algumas sugestões que podem ser úteis a você de como usar essa ferramenta, né, o cartão de crédito com prudência. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, para não se descontrolar, né, e gastar demais, você precisa estabelecer um limite, né? A recomendação é levantar os seus rendimentos, né, e determinar aí uma quantia máxima, né, para você gastar mensalmente. Ou seja, o valor máximo que a sua fatura deve ter por mês. Depois, basta registrar as compras para não extrapolar aí o seu teto de gastos. Uma outra sugestão entenda as taxas de juros, né? Porque muitas pessoas elas podem adquirir dívidas, né, por não compreender o conceito de taxa de juros do cartão, né, que é o valor cobrado pelo empréstimo do dinheiro via crédito, né? O problema é que nessa modalidade a remuneração cobrada pelo crédito ela é uma das mais elevadas do mercado, né? E o fato de não pagar integralmente a fatura, né, do mês fará com que a dívida fique cada vez maior. Então, nunca pague o mínimo do cartão, né? Porque isso com certeza acaba virando uma bola de neve. Uma outra sugestão é nunca esqueça de quitar a fatura, né? O problema é adiar o pagamento do cartão de crédito, né? Por isso, você não pode esquecer a data de vencimento. E aí, você precisa escolher uma data que seja compatível aí com o dia do recebimento do seu salário, né? Para evitar esses atrasos aí. Uma outra sugestão tenha cuidado com compras desnecessárias, né? Sabe aquelas compras por impulso, né? Porque pode ser difícil controlar o impulso ao entrar em uma loja, né? Ou receber uma oferta imperdível, né? Especialmente quando a palavra promoção ela aparece na campanha, né? Logo, antes de sair gastando com o que surge aí pela frente, pondere se realmente você precisa desses produtos ou serviços, né? Isso também vale, né, quando você estiver aí dentro de um site de e-commerce, né? E normalmente eu faço isso, né? Antes de concluir a compra, eu deixo os itens no carrinho, né? E saio aí e faço uma outra atividade para pensar com cuidado. Então esse momento ele é crucial para não perder, para não permitir, né, que a sua vontade de comprar ela domine você, né? Ao tomar esse tempo, né, você faz aí as contas e analisa, né, se vale a pena comprar ou não. Uma outra sugestão tenha atenção aos parcelamentos, né? Quando existe a possibilidade de parcelamento, a gente fica muito envolvido, né, sem notar os riscos dessa decisão, pois isso compromete não só a renda, né, mas também o limite do cartão, né, correspondente aí aos meses parcelados. E isso pode gerar aí uma bola de neve, né, pois as parcelas elas vão se acumulando, né, com outras contas. E aí, quando chega lá na terceira, quarta parcela, que está lá no teu cartão, você nem lembra mais o que você comprou. E você vai fazendo compras parceladas, e isso vai virando uma bola de neve no cartão. Uma outra sugestão é evite ter muitos cartões de crédito, né, porque tem pessoas que têm uma coleção de cartões, né? Isso pode dificultar o controle das contas, né? Fica complicado acompanhar aí todos os prazos e faturas, né? Existirão assim muitos pagamentos a serem feitos, né? Além de, claro, né, isso vai gerar confusão sobre qual cartão tem limite disponível ou não. Então, são algumas sugestões, né, para o uso dessa ferramenta, que no fundo ela facilita a nossa vida, mas precisa saber usar aí com muito cuidado, com muito critério. Ok, pessoal? Grande abraço, hein? Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E
E temos também a participação do advogado, nosso querido Dr. Luiz Vicente Federici, que a cada semana traz um assunto importante aqui na Integração Regional. E hoje ele fala sobre política e as eleições, olha só. Olá, saudações a todos que acompanham o nosso conteúdo pelo portal RC1 e pela Rádio Cultura Regional. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os recentes diálogos do presidente da República, Jair Bolsonaro, com embaixadores e representantes de outras nações a respeito da legitimidade das eleições brasileiras. Nós podemos dizer até que essa palestra, esse colóquio, essa reunião causou um verdadeiro incidente internacional para o Brasil. Por quê? Não é normal um presidente da República chamar outros países para falar mal do processo eleitoral do próprio país. Então já fica aqui uma situação de péssimo gosto. Mas não é só isso. Desacreditar as urnas eletrônicas sem qualquer tipo de prova é uma atitude, antes de mais nada, antidemocrática. Nós devemos compreender o processo eleitoral como legítimo. Tanto o processo eleitoral é legítimo que todos os deputados, senadores, até mesmo o presidente da República foi eleito através da urna eletrônica. Ou seja, todas essas pessoas que foram eleitas virem agora e questionar o processo pelo qual elas chegaram até o cargo, até o mandato, é no mínimo estranho e questionável. A verdade é uma só. Não existe nenhum tipo de comprovação de que a urna eletrônica não seja segura. Até hoje, ninguém conseguiu comprovar qualquer tipo de corrupção eleitoral da urna. Até o presente momento, nem o Gabinete de Segurança Nacional, nem o próprio Gabinete de Gerenciamento de Crises, nem mesmo o TSE, nem mesmo nenhum tipo de órgão autônomo ou até mesmo órgão de controle emitiu qualquer tipo de relatório falando a respeito das urnas eletrônicas e da sua possibilidade de serem fraudadas. Muito pelo contrário, testes são feitos reiteradamente e, a partir desses testes, comprovou-se a segurança das urnas eletrônicas, até porque o sistema que está nas urnas, ele é um sistema fechado, ocorre a votação e a partir daí ele é transmitido via internet. Ou seja, o que ocorre via internet é apenas a transmissão desses dados. Logo, até o presente momento, não há nada que comprove ou até mesmo nenhum tipo de situação que levante sequer suspeitas a respeito da utilização das urnas eletrônicas. Então, falar-se institucionalmente sobre esse assunto, levantar-se a suspeita institucional sem qualquer tipo de comprovação científica a respeito disso, é sem dúvida alguma um verdadeiro tiro no pé, até mesmo um tiro na própria democracia. Lembrando que o Brasil é um Estado democrático de direito. Nós vamos passar agora pelas eleições e a verdade vai estar à hora que as votações começarem. Desacreditar o processo democrático é desacreditar a democracia e é um ato contra a democracia. Vamos ficar ligados. A democracia hoje, ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, para que nós tenhamos os direitos humanos sendo aplicados, sendo buscados a aplicação institucional pelo Estado. Então, por isso que a democracia é muito importante para o Brasil. Fiquem atentos ao nosso conteúdo. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E para fechar a integração regional de hoje, vamos falar sobre um evento muito bacana organizado em Jaú, o Festival de Inverno. Você confere mais detalhes desta programação e aproveite para prestigiar o evento. Salve população jauense, passando para convidar vocês para participar junto com a gente dos eventos que fazem parte do nosso 29º Festival de Inverno. Nessa sexta-feira vamos ter o passeio cemiterial a partir das 19h30 lá no cemitério municipal e no sábado
a partir das 18h30, vamos ter a Batalha de Trio com participação especial de Bob 13, o maior apresentador de batalhas de todo o Brasil. E para fechar o domingo, vamos ter Rock no Parque com a banda Mata Hari, Coiote Azul e também Griswold. E às 19h30, no Cinema Municipal, vamos ter uma apresentação teatral com a Companhia de Dança Terceira Lei. Esperamos por você e vem com a gente curtir esse festival de inverno. Bora! Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. O Integração Regional desta sexta-feira fica por aqui. Para você, um excelente final de semana. Aproveite e curta a sua vida. Fique com Deus, se cuide. E na próxima semana estamos de volta aqui no Portal RC1. Um grande beijo para você e até lá. Tchau. Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.